Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Então a equação do primeiro grau nós já conhecemos, nós sabemos que vai ser aí toda sentença matemática que vai ter uma igualdade separando dois lados, como se fosse dois pratos desses de balança de feira, né? Onde nós temos aqui no caso dois membros, né? Temos aqui, ó, primeiro membro e temos aqui o segundo membro, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que no primeiro membro, no final, vai sobrar apenas a incógnita ou o número, a gente vai escolher por uma questão de conveniência, a gente acostumou, né? Sempre no primeiro membro manter aqui a letra e no segundo membro a gente coloca o número, né? Então no final, quando a gente vai terminar de resolver, vai ficar dessa forma, né? Letra de um lado e número do outro, tá certo? Então a gente tem aqui primeiro membro e segundo membro, tá certo? A resolução de uma equação, né? Como é que a gente vai fazer para resolver uma sentença dessa? Bom, primeiro a gente precisa estar lembrando que quando a gente tem uma sentença como uma equação, primeiro vale lembrar que a resposta ela faz parte de um determinado conjunto. Qual é esse conjunto? No nosso caso aqui, esse conjunto é o conjunto dos números racionais, tá? Que é representado pela letra Q. Então, o que é que a gente deve lembrar? Quando a gente observa aqui essa equação aqui, tá certo? 3x menos 4 igual a 2x mais 8. A gente percebe que ela está toda desorganizada, então a gente precisa estar organizando essa equação. Para organizar, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse menos 4 aqui, que é um número, e vai passar ele para o segundo membro, ok? Ele está negativo, portanto, ele vai vir para o segundo membro positivo, tá certo? E aí depois a gente vai pegar esse 2x, tá certo? Que está positivo, vai passar ele para o primeiro membro, tá? E aí ele vai ficar negativo, tá? Então repete o 3x, 2x positivo passa negativo, ok? E repete a igualdade, que a gente precisa lembrar que toda sentença aqui vai ter essa igualdade. Repete o 8 positivo e o 4 que está negativo passou, ficou positivo. E aí a gente vai simplesmente resolver o primeiro membro e resolver o segundo membro. 3x menos 2x, 1x. Eu coloquei dessa forma, mas a gente sabe que se não quisesse colocar esse número 1 aqui, não tem problema nenhum. A gente sabe que é x ali, ok? E o 8 mais 4, 12. Então, x igual a 12. Mas aí eu já aproveitei esse exemplo para que a gente possa lembrar que quando a gente tem um número aqui, como ele está junto do x, ele está multiplicando, então a gente passa ele dividindo. E aí a gente vai dividir 12 por 1, que no caso é 12. Mas lembrem-se, quando é o número 1 aqui, não tem a necessidade da gente colocar, tá certo? Então basta a gente dividir, basta a gente repetir apenas o x, ok? Bom, dando aí a continuidade, até pela preocupação do vídeo não ficar muito extenso, né? O que é que a gente deve lembrar, né? Para calcular uma equação, qual o método que a gente deve adotar? Então a gente tem que buscar uma forma, uma maneira, né? Eu coloquei aqui um passo a passo, mas que não tem a necessidade da gente seguir dessa forma, tá certo? Mas o que eu não quero que vocês esqueçam é isso daqui, ó. Quando o número está junto do x, ele está aqui multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E o que eu quero que vocês lembrem é que o sinal de menos, se tiver aqui na letra x, lembra que o x não pode ficar negativo, ele tem que ficar positivo, tá certo? Mas se é um número que está negativo, aí não tem problema nenhum, você pode repetir, tá certo? Repete ele no resultado e o resultado pode ficar negativo, não tem problema nenhum, ok? Então a gente tem aí menos 12,
4 estava multiplicando, passou dividindo, e aí menos 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3, e o sinal de menos a gente repete, então menos 3, ok? E aí, a ordem dos símbolos que a gente deve resolver, eu coloquei aqui. Primeiro se resolve parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, tá certo? A gente não viu nenhum, né? Quando a gente estava nas aulas em sala, a gente não viu nenhum com colchete e parênteses, a gente viu colchete e chaves. A gente viu apenas com parênteses. Então eu vou mais ou menos seguir essa linha trabalhando com os parênteses, que eu lembro também que foi a dúvida de muita gente, ok? Então, num caso como esse daqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem um 4, aqui, ó, a gente deve lembrar aqui, ó, que a gente tem um sinal de vezes, tá certo? Aqui, ó, sinalzinho de vezes, então, que não precisa aparecer, tá certo? Tanto faz vir o ponto de vezes aqui ou não. Então, se tiver dessa forma aqui, a gente precisa lembrar que é um sinal de vezes. Logo em seguida, nós temos um parênteses, x menos 3 igual a 4. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é estar eliminando esse parênteses. Então, a gente vai pegar esse número aqui e vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, vê só, gente. Se por acaso a gente tiver um exemplo aí, que a gente vai ter aí na ficha de exercício que eu vou deixar para vocês, com vários parênteses, tá certo? Não tem problema nenhum, resolva cada um, tá, por vez, e depois que você tiver eliminado os parênteses, aí você vai fazer daquela forma normal. X de um lado e os números, as constantes de outro. Então o que você vai fazer é pegar o 4 e multiplicar por x, depois o 4 vai multiplicar por menos 3, tá certo? Então 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 3, repete o menos, 4 vezes 3, 12. Igual a 4, porque aqui não tinha parênteses nem nada, a gente repetiu. E aí agora é só organizar. 12 negativo passa para o outro lado, ele fica positivo. O 4x a gente repete. 4 mais 12, 16. Lembrando que aqui a gente vai resolver, ó, a soma. 4 está multiplicando, a gente passa ele dividindo, ó. 16 dividido por 4, 4. Então, o conjunto universo, o conjunto solução, o conjunto verdade é 4, tá certo? Lembre-se que se essa fração aqui não der para dividir, se a divisão não for exata, pode deixar em forma de fração, a única coisa que a gente vai fazer é tentar simplificar essa fração, tá certo? Mas às vezes não dá para simplificar, então ela própria passa a ser o resultado. Ok? Então, vê só, gente. Como é uma revisão, né? E a gente já tem esse conteúdo, acrescenta isso que eu estou passando para vocês,